Irmãos, hoje nós estudaremos, em continuidade à série em Tessalonicenses, hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Uma daquelas sessões escatológicas, dizem respeito aos eventos que cercam o retorno de Cristo e preparação também para as séries que estudaremos no ano que vem a respeito de Apocalipse e do estado da igreja na ocasião do retorno de Cristo. Então preste bastante atenção na leitura desses versículos nessa noite. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Esta é a santa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, cada um de nós, estamos aqui para ouvi-lo, Senhor. Não para ouvir o pastor Mateus, não para ouvir as opiniões particulares de um grupo aqui ou ali, mas para ouvir a mensagem de esperança e de consolo. Fortalece a nossa fé, Senhor, naquilo que aprenderemos nessa noite, e dá-nos a condição de viver de acordo com a esperança celestial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe, eu posso pedir para você aumentar um pouquinho o retorno para mim aqui? Joia, obrigado, viu, querido? Irmãos, a morte é um daqueles assuntos difíceis, mas basicamente inevitáveis no ano de 2020. Você concorda comigo? Nós estamos aprendendo algo a respeito desse personagem terrível, de que a morte, bem parecida com o seu mestre Satanás, ela vigia furtivamente para levar vítimas como um ladrão na noite. É impressionante como ao longo deste ano de 2020, eu e você fomos surpreendidos pelas ações da morte. Muitas vezes ela é o típico inimigo que não dá nenhum aviso. Nós, como igreja, passamos recentemente pela situação de perda de um irmão amado, presbítero Oswaldo Casaleiro, e nós percebemos os efeitos da queda do homem, da qual acabamos de aprender na confissão de fé escocesa, que é justamente os efeitos de morte. Então, portanto, eu e você precisamos estar preparados a qualquer momento para enfrentar esse inimigo. E a grande pergunta é como fazer isso? Como se preparar de fato para isso? Estava lendo sobre o famoso professor J.H. Huxley, era um agnóstico muito conhecido, e nos dias que antecederam a sua morte, ele estava adoentado, então a sua enfermeira revelou que ali nos últimos momentos da vida dele, enquanto aquele homem morria, esse grande cético, de repente, num momento ali no quarto, ele ergue os seus olhos, como se estivesse enxergando algo invisível aos olhos mortais, e por um momento ele sussurra: então é verdade, nós morreremos. Como se essa conclusão tivesse chegado para ele somente naquele momento. E às vezes leva tempo demais para a gente chegar a essa conclusão. E a pergunta, meus irmãos, é:
existe verdadeiramente alguma esperança que é capaz de nos preparar para essa hora, ou de nos consolar, uma vez que nós, à torta e à direita, por frente e por trás, estamos perdendo pessoas amadas, ouvindo notícias de morte? Meus irmãos, o que é mais poderoso do que a própria morte, que é capaz de nos fazer enxergar o mundo de uma outra forma, de enxergar o futuro de uma outra maneira, de ter uma esperança que vai além das coisas dessa vida? Esse texto de hoje é exatamente sobre isso, meus irmãos. Sobre uma esperança que não morre, uma esperança que não é genérica, uma esperança que não é baseada em filosofias criadas por homens, ou por grupos, ou por instituições, mas uma esperança viva em forma de uma pessoa viva que vem para resgatar vivos e mortos. Vivos e mortos devem se aprontar não somente para a morte, mas para um encontro. Um encontro nas alturas. Parece nome de filme, né? Encontro nas alturas. Mas não estou falando de ficção, meus irmãos. Estamos falando de fatos, de verdade e de esperança. Meus irmãos, nesse texto de hoje eu quero explorar em alguns pontos a verdade do apóstolo Paulo e de Cristo Jesus para mim e para você. Primeira coisa, meus irmãos, primeira coisa que nós vamos aprender é que ignorância sobre este assunto é necessariamente falta de esperança. Ignorância é falta de esperança. Quando a gente chega aqui no capítulo 4, versículo 13, Paulo agora passa para uma nova sessão da carta aos Tessalonicenses. Até esse momento ele vinha trabalhando sobre a questão do amor fraternal, a importância dessa igreja amar verdadeiramente, e um amor que se traduz em trabalho, em serviço. Em vez de sermos preguiçosos, devemos ser pessoas que arregaçam as mangas em favor uns dos outros, que demonstram o amor de Cristo por meio do serviço, do trabalho ativo. E agora Paulo passa a um novo assunto, aparentemente um problema, um questionamento que estava tirando o sono dessa jovem igreja. De vez em quando eu tenho algumas situações que alguém manda uma mensagem para mim e fala assim: pastor, tem um assunto que está tirando o meu sono. E aí ela vem com aquela pergunta teológica cabulosa. É exatamente o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Eles estavam preocupados sobre a situação dos mortos em relação a Cristo. Eles não tinham esse conhecimento detalhado, aparentemente, porque no período que Paulo esteve entre eles, nós lembramos disso, que Paulo ali fundou aquela igreja de Tessalônica, e ele os ensinou muito, instruiu sobre muitas coisas, mas é possível que por causa da perseguição que se instaurou naquela cidade, Paulo não tenha tido tempo para tratar de todos os assuntos que seriam importantes numa aula de catecúmenos, num discipulado básico. E por ter sido forçado a partir, provavelmente eles não foram instruídos, eles não tinham compreensão para lidar com as mortes recentes de alguns membros dessa comunidade. Meus irmãos, vamos lembrar o que estava acontecendo aqui. Era uma igreja que estava sendo perseguida e alguns estavam morrendo. Alguns estavam sendo afligidos por toda sorte de enfermidade, mas eles não tinham uma resposta. Era desespero, era perplexidade. Meus irmãos, era justamente por não entender que os cristãos falecidos ressuscitariam dos mortos, que muitos deles estavam achando que os cristãos que partiam estavam agora perdendo as bênçãos. Cristo voltaria, mas o fato deles terem morrido faz com que esses que foram embora, que se passaram, estivessem perdendo a oportunidade de experimentar o que essa igreja estava experimentando, o conhecimento do Evangelho de forma mais plena. E meus irmãos, isso não era só um problema para os tessalonicenses. Para dizer a verdade, entre os gregos, e um historiador coloca que nos epitáfios dos caixões, nas mensagens dos caixões de muitos gregos do primeiro século, aquelas mensagens indicavam que muitos pensavam de forma extremamente pessimista sobre a morte. A visão que os gregos tinham sobre a morte é extremamente pessimista. Algo inevitável, algo que traria dor e sofrimento tanto aos mortos quanto aos vivos. E um daqueles problemas que a sabedoria grega, a medicina grega, a filosofia grega ainda não tinha trazido uma resposta, não tinha trazido uma solução. O homem não podia evitar a morte. Mas o que Paulo vai mostrar aqui para a gente, meus irmãos, ele já vai mostrando no versículo 13, é que
os crentes não têm o direito de pensar como aqueles que não têm esperança. Nós, por conhecermos a realidade de Deus, nós não podemos nos afundar em tristeza como aqueles que não conhecem a Deus. Pastor Joel Bick, fazendo um comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte: a ignorância sobre o estado dos homens após a morte é a grande fonte de desânimo para muitas pessoas. E meus irmãos, eu confesso que depois que eu virei pastor, eu comecei a ver isso bem de pertinho, bem de pertinho. Uma daquelas coisas que a gente, se pudesse, evitaria na hora, né, do currículo pastoral, é esse negócio de fazer funeral. Meus irmãos, eu confesso para vocês que não é muito fácil, todas as vezes que eu sou chamado para fazer um funeral, seja de alguém conhecido, seja o tio de alguém, o primo de alguém, sempre é uma tristeza muito grande. Mas o que me chama muito a atenção, meus irmãos, é que essa tristeza é particularmente muito maior para aqueles que não são crentes. Para as famílias, há um tempo atrás eu tive exatamente essa experiência. Fui chamado por alguém aqui da igreja para fazer o funeral de uma prima. E interessante, chegamos ali no cemitério logo cedo, e o choro que eu já ouvia da capela já era um choro diferente. Interessante, né, meus irmãos? O choro é diferente. Era um choro amargo, um choro de profundo desespero, um choro de pessoas que estão tentando dar resposta para algo que eles não conseguem explicar. E é interessante, eu sou muito observador nesses momentos, né? Como eu não era pastor daquela família, eu estava ali esperando a hora de trazer uma palavra de consolo, mas eu ficava observando a atitude daqueles que passavam ao redor do túmulo ou do caixão, e iam tocando naquela menina que estava morta ali. E as perguntas que eles mesmos faziam era: por que tão cedo? Eles não tinham respostas para as muitas perguntas que os assolavam ali, inclusive assolavam a própria família. Meus irmãos, quem conhece a Cristo precisa chorar de uma forma diferente. Isso é um fato. A palavra de Deus, e aqui o Joel Bick vai novamente relembrar a nossa teologia nessas horas. Vamos lembrar que não há necessidade de cair em tristeza profunda quando algum crente morre. Embora a tristeza seja inevitável por conta da natureza da mortalidade e pela consequência do pecado, que é a morte física. Então, para início de conversa, antes de falar de esperança, vamos falar que é importante chorar com os que choram. Tem horas que você vai participar de momentos assim na vida de outros, talvez na sua própria vida, e uma expectativa que você tem naquele momento é que outros irmãos crentes estejam com você chorando, e que você possa ser fonte de consolo para outros, ao se aproximar, ao chegar bem pertinho. Meus irmãos, a gente não deveria ficar evitando muito funeral na vida, não, porque funeral é oportunidade para consolar. E Paulo vai dizer aqui que agora, para eles terem esperança, eles precisam começar a entender a situação daqueles que dormem. Não é o que ele diz aí? Versículo 13, veja comigo, versículo 13. Com respeito aos que dormem. Ué, pastor, você não está falando de morte? Que negócio é esse de dormir? Meus irmãos, essa linguagem que Paulo usa, se referindo aos cristãos como adormecidos, é muito interessante. Ela não aparece só aqui em Paulo, não. Você lembra daquela ocasião em que o Senhor Jesus Cristo foi chamado para lidar com a filha de Jairo, aquele homem, aquela menina que havia morrido? E quando Jesus precisa dar uma explicação, ele vira lá em Lucas capítulo 8, 52, ele diz: ela não está morta, mas dorme. Interessante, né? Veja, eu vou falar aqui daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre essa questão do dormir, mas a Bíblia frequentemente se refere à morte para os cristãos, não apenas como morte, mas como um sono, como um estado de sono, porque a morte para nós não é apenas o fim, mas a morte é passagem, como um sono é. Aquilo que começa, mas tem fim também, e continua depois. É como se a Bíblia, por causa da grande esperança que nós temos em Cristo Jesus, atenuasse um pouco essa questão da morte, sabendo que é morte, mas chamando ela de sono. Meus irmãos, eu preciso trazer algumas esperanças para mim, para você, logo de início de conversa, tá? Antes da gente entrar aqui no restante do texto. Mas a morte para os crentes é como
uma criança que dorme. Eu li há um tempo atrás também a história, uma história até famosa, talvez alguns de vocês conheçam, sobre aquele fazendeiro que leva o seu filho para visitar um vilarejo distante, e ao longo do caminho, quando eles chegam ali perto de um riacho veloz que é atravessado por uma ponte, o menino fica um tanto preocupado e assustado com a fúria daquele riacho, embora fosse ainda de dia. Então eles atravessam, vão para o vilarejo, e quando é de noite, na hora de voltar, o menininho se lembra do riacho e ele entra em pânico. Ele começa a chorar. O fazendeiro olha, sabe muito bem do que se trata, ele percebe a ansiedade do menino, então, antes mesmo de chegar no riacho, ele vai lá e pega o menino no colo. E esse menino no colo rapidamente adormece. Quando o menino acorda no outro dia, o sol está entrando pela sua janela, os pássaros estão cantando do lado de fora, e ele sequer se lembra da noite anterior, porque aquele fazendeiro o carregou dentro da noite. Essa é a esperança dos crentes, meus irmãos. A morte para nós não é apenas morte, mas é sono, porque estamos sendo carregados nos braços daquele que cuida de nós através da noite. E nós precisamos ter essa esperança de início de conversa. Se queremos tratar deste assunto adequadamente, precisamos lembrar que a ótica das Escrituras, ao tratar deste assunto, é sempre positiva. Sempre positiva. Então, ignorância, em primeiro lugar, meus irmãos, não é uma opção para mim e para você. Porque ignorância só leva à desesperança. Mas nós temos que ser uma fonte de esperança. E para sermos uma fonte de esperança, precisamos conhecer a doutrina do estado intermediário. Esse é o nosso segundo ponto, meus irmãos. Qual é a situação, então, daqueles que morrem em Cristo? E a gente vai ver que é uma situação positiva, tá? Essa doutrina do estado intermediário, meus irmãos, é uma daquelas grandes doutrinas da teologia, tá? Estou dando a dica para você pode anotar aí. Doutrina do estado intermediário. A pergunta é, ok, se os mortos em Cristo têm a esperança, qual é a base para essa esperança? Qual é a base? Como é que a Bíblia explica isso para a gente? E esse texto, meus irmãos, é um maravilhoso tratado dessa explicação. Porque a partir do versículo 14, veja comigo, nós lemos assim, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos fazer uma exegese junto aqui, meus irmãos? Primeiro ele estabelece alguns pressupostos de esperança. Pressupostos de esperança. O primeiro pressuposto é, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Para você falar de esperança na morte, você primeiro precisa lembrar daquele que ressuscitou para vencer a morte. Jesus morreu e ressuscitou. Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz que isso está no centro da nossa salvação, quando nós entendemos e professamos com os nossos lábios essa verdade. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, irmãos? Então isso você precisa crer. Você precisa entender que a ressurreição de Cristo é o centro do plano de Deus para a história. E é a base para a nossa futura esperança, ou para a esperança futura da ressurreição do corpo. Mas não é somente isso que ele fala. Não é somente que Cristo morreu e ressuscitou. Mas também agora ele diz que mediante Jesus, Deus trará em sua companhia os que dormem. Então antes de falar da companhia dos que dormem, perceba uma coisa. Em Jesus, Deus trará. Olha só, não é somente que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, mas que Jesus voltará. Jesus voltará. Tão verdadeiro quanto ele ter morrido e ressuscitado, também o Pai, mediante o poder de Jesus, trará na sua companhia aqueles que dormem. Essa é uma frase interessantíssima. As almas daqueles que já morreram serão apresentadas com Jesus. Gente, que negócio é esse? Que baita revelação é essa? Essa aqui é um ponto que eu tenho que parar um segundo, meus irmãos. Porque ao longo da história da igreja, dentro dessa doutrina do estado intermediário, uma outra doutrina
ficou muito famosa entre os protestantes, a doutrina do sono da alma. Você já ouviu falar disso antes? Sono da alma? Eu sei que alguns de vocês pensam assim, pastor, sono da alma, eu não sei, eu estou com um pouquinho de sono hoje, que o domingo foi apertado. Mas sono da alma é um pouco diferente. Sono da alma, meus irmãos, é justamente essa ideia que se construiu, e aqui eu vou usar o R6 Pro para ajudar a explicar um pouquinho. A ideia de que, quando uma pessoa dorme, morre, no intervalo entre a morte dela e o retorno de Cristo, nesse período ela está num estado de animação suspensa. Ela está suspensa. E nesse momento, a sua alma está num estado de inconsciência, letárgico, aguardando a manifestação do Filho de Deus, que virá no futuro. E então, quando essa manifestação vier, esse corpo adormecido, essa alma adormecida dentro do corpo, ela então ressuscitará e se encontrará com Jesus. Veja, para muitos protestantes, essa ideia foi muito forte, porque trazia uma esperança aparente nela. Essa ideia de que eu durmo aqui agora, como se eu entrasse num estado de coma, certo? Como se o Espírito Santo tivesse me dado uma injeção para me colocar em coma. Então eu não vou sofrer, não vou ficar passando por nenhuma dificuldade até Jesus voltar. Então quando Jesus voltar, eu vou acordar como se nada tivesse acontecido. Olha que bom, morri agora, daqui a, 200 anos. Quando Jesus voltar, eu vou me encontrar com Ele. E a nossa transição vai parecer muito instantânea. Meus irmãos, até parece legal. Mas é verdadeiro? É isso que a Bíblia diz? E só para deixar claro, essa não é a única doutrina sobre estado intermediário que existe. A Igreja Católica já traz outras doutrinas que são apresentadas também para tentar justificar esse intervalo. Uma delas que você conhece muito bem é a doutrina do purgatório. Aquela ideia de que as almas das pessoas que ainda não foram aperfeiçoadas passarão por um período de purgatório. E ali, esses que morreram ainda sob a culpa dos pecados veniais, que seria a condição da maioria das pessoas, precisam agora se sujeitar a um processo de purificação antes de entrarem na alegria do céu. Então, gente, purgatório é para purgar. E para purgar tem que fazer o quê? Lá no purgatório ele vai ter que sofrer um pouco, vai ter dor física, vai ter sofrimentos diversos, pensamentos que vão afligi-lo. A permanência disso pode variar de caso a caso, mas na visão da Igreja Católica, a gente poderia abreviar a situação de alguém que está no purgatório agora, fazendo o quê por ela? Orando por ela, certo? Fazendo rezas, no caso da Igreja Católica, ou fazendo boas obras em favor daquela pessoa, e aí assim, ela não teria que ficar sofrendo tanto tempo. E veja, tem algumas variações disso, tá? Uma dessas variações é o Limbus Patrum. Limbus Patrum. Limbus Patrum é o local onde aqueles cristãos da antiga aliança, do Antigo Testamento, que ainda não tinham visto Cristo, que não viveram esses dias, eles estão lá, aguardando. E segundo a teologia romana, Cristo, quando morreu, então ele desceu ao Hades e libertou muitos desses, ao Hades, aonde eles se encontravam, para que agora eles pudessem se ajuntar a Deus. E tem o Limbus Infantus, que é o caso das crianças que morrem sem serem batizadas, na visão romanista, e portanto, se morreram sem serem batizadas, vão para o inferno, não há esperança para elas. Meus irmãos, tem muita gente inventando doutrina sobre aonde estão os mortos nesse momento. Sabe de uma coisa, eu prefiro ficar com a Bíblia. Você prefere ficar com a Bíblia? De verdade? Então abre lá em Lucas capítulo 23, versículo 42. Lucas 23, 42. É aquela passagem em que Cristo já está crucificado. E na cruz, ele se depara com dois homens, dois ladrões ali. Ele começa a interagir com eles, um deles se mostra bem resistente, mas o outro se mostra bem aberto, bem inclinado a crer em Cristo e rever a sua condição. Ele entende que ele foi um pecador que mereceu estar na cruz por causa do que ele fez, mas que Jesus não deveria estar ali, porque Jesus era homem inocente. E ao ouvir essa declaração, ao perceber qual era a fé desse homem, o Senhor Jesus Cristo, em Lucas 23, 42 diz, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, aqui primeiro o ladrão fala, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo,
que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Muitos dos que têm outras doutrinas, que não aceitam essa ideia de que aquele ladrão, a sua alma estaria naquele mesmo dia com Jesus no paraíso, tentam aqui justificar que não é bem essa leitura aqui que a gente está fazendo. De fato, veja, esse que aí, essa conjunção, ela não tem no grego, tá? Esse que não tem. Então, no grego seria literalmente: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aí eles tentam dizer que é o seguinte: não, na verdade, o que Jesus falou foi o seguinte: em verdade te digo hoje que estarás no paraíso. Forçou a barra, né? Nem no grego dá para tirar essa, não, essa vírgula aí, mas é uma leitura antinatural do texto, totalmente antinatural. E eles tentam usar esse texto para justificar: não, Jesus estava falando que ele estava falando hoje. Eu estou falando hoje, estarás comigo no paraíso. Mas, meus irmãos, isso vai contra todos os outros textos das Escrituras que parecem mostrar de que aqueles que morrem em Cristo vão estar com Ele imediatamente na presença dEle. Um exemplo desses é Paulo, em Filipenses capítulo 1, quando ele vai dizer àquela igreja que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. E lá ele diz: ora, de um lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário para mim permanecer na carne por um tempo. Paulo não fala isso como uma coisa: olha, é o seguinte, eu queria morrer e ficar dormindo para não ter que lidar com vocês enchendo minha paciência. Ele não falou isso, ficar dormindo, não. Morrer e estar com Cristo. Morrer e estar com Cristo. E tantos outros textos, depois você pode ler 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 10, textos que reforçam essa ideia de que as almas daqueles que morreram não estão esperando nada, meus irmãos. Sabe onde elas estão agora? Na presença do Pai, na presença do Filho e na presença do Espírito. Elas estão consoladas, elas estão agora desfrutando de fato, ainda que em forma não corpórea, mas já estão em estado de deleite na presença de Deus, aguardando aquele momento no qual de fato suas almas agora reencontrarão novos corpos, e nós chamamos isso de glorificação dos corpos. Quando Cristo retornar, haverá um encontro novamente dessas almas com corpos agora renovados. Meus irmãos, essa é a esperança dos crentes. E portanto, de imediato eu já digo para vocês que não tem desvantagem nenhuma para quem já morreu. Não tem desvantagem. Essa era a pergunta: será que eles estão em desvantagem? Eu lembro uma vez conversando com um irmão, aí ele falou assim: nossa, pastor, o que eu mais quero é estar vivo quando Jesus voltar, porque vai ser muito melhor. Meus irmãos, eu sei que vai ser muito legal estar na volta de Jesus. Vai ser um tanto assustador, tá? Já vou mostrar para vocês já, aguenta aí. Vai ser um tanto assustador. Mas quem já morreu antes não vai perder nada disso, meus irmãos. Pelo contrário, eles vão estar de camarote, rapaz. Vão estar vendo por outro ângulo. Não vai estar todo mundo dormindo e o que está acontecendo? Não. Eles estão ansiosos e expectantes, junto com os anjos celestiais, aguardando o grande encontro. Depois você vai ver isso muito bem quando a gente for tratar disso em Apocalipse. Mas isso significa, meus irmãos, para fins pessoais para a gente, que a morte de alguém que nós amamos não é necessariamente uma perda para nós. Não é uma perda. Conta aqui uma menininha lá nos Estados Unidos, uma das igrejas da PCA. Havia perdido o seu pai, era só ela, a mãe e o pai. Perdeu o pai, bem novinha ela. E ela basicamente vira para a mãe e fala: mamãe, cadê o papai? Para onde que o papai foi? A mãe tentando, cheia de dedos, explicar para a filha, aquele momento de dor incomensurável. Ela fala: filha, papai está com Jesus. Está com Jesus. Poucos dias depois, a mãe está conversando com uma amiga. E ela vira para a amiga e fala: eu estou muito triste porque eu perdi o meu marido. E a garotinha ouve aquilo. E lembrando-se do que a sua mãe havia contado a ela, ela olha no rosto da mamãe e fala:
mãe, é possível a gente perder alguma coisa quando você sabe exatamente onde está? E a mãe fala, claro que não. Bem, então como é que o papai pode estar perdido se ele foi ficar com Jesus? Toma! Meus irmãos, a gente pode até falar humanamente, ai que triste porque eu perdi alguém, mas o céu ganhou alguém. Aquilo que parece perda para nós, na verdade, é mais uma vez a afirmação da vitória de Cristo sobre a morte. E nós não estamos perdendo ninguém, meus irmãos, se nós sabemos exatamente onde essas pessoas estão. E isso consola o nosso coração, isso conforta a nossa alma. Nós não somos confortados somente por saber que os mortos em Cristo ressuscitarão, mas porque agora, em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, há um magistral encontro nas alturas que nos aguarda. Paulo continua o argumento dele. Veja que agora ele vai falar sobre os vivos, não mais os mortos, os vivos. Versículo 15, veja aí. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós, os vivos, os que estivermos até a vinda do Senhor. Peraí, gente, o que Paulo está falando? Que aquele povo lá daqueles dias ia estar vivo, aquele povo ia estar vivo até a vinda de Jesus. Se isso é verdade, tem Tessalonicense andando por aí com mais ou menos 2000 anos de idade. Cuidado com eles. Mas não é o caso, meus irmãos, não é isso que ele está falando. Quando ele fala nós, os vivos, é uma descrição de todos aqueles crentes em Cristo que por acaso estarão vivos por ocasião da presença de Cristo. O que aqui é um detalhe bem importante, tá? Vou mostrar um segredinho para você. Posso mostrar um segredinho? Significa que o apóstolo Paulo tinha certeza de que haveria uma igreja do Senhor viva por ocasião do retorno de Cristo. Em outras palavras, o evangelho não entraria em extinção. As igrejas não sumiriam. E eu vejo tanta gente hoje aí, alarmista, falando, nossa, o evangelho está sumindo, não está nada. O que está sumindo do mundo o quê? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E é por isso que eu e você estamos aqui 2000 anos depois dessas palavras. A igreja não vai morrer, a igreja vai receber a Cristo. Nós os vivos, mas ele diz, nós os vivos de modo algum precederemos os que dormem. Meus irmãos, antes mesmo que os vivos fossem transformados, os mortos terão a sua vez na fila de prioridade. Como é que é isso aí? Tem uma cerimônia que é descrita aqui. Esses versículos 16 e 17, meus irmãos, eles mostram uma liturgia desse momento final, que se eu tivesse aqui luzes, câmera, ação, fumaça, eu ia precisar de tudo isso para tentar chegar um pouquinho perto da impressionante descrição do que acontece aqui. Meus irmãos, isso aqui a gente tem que parar um segundo para adorar a Deus juntos. Vamos lá, em câmera lenta. Primeiro, o texto vai dizer para a gente que o próprio Senhor Jesus dará a sua palavra de ordem. Primeira coisa que vai acontecer. Aqui é uma descrição daquele glorioso dia, meus irmãos. Aquele dia. Palavra de ordem. O que os comentaristas se dividem, o que é essa palavra de ordem? Provavelmente, meus irmãos, uma palavra do tipo, está consumado. É hora de desenrolar, de desdobrar aqueles decretos que estavam selados no livro com 7 selos, Apocalipse capítulo 5, do qual somente o Cordeiro é digno de desatar os selos, para dar então vazão aos eventos finais da história, a consumação dos tempos, inaugurado com o retorno de Jesus. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu já fico aqui tão agitado com isso, tão maravilhoso, o anúncio de que os mortos ressuscitarão. Eu fico tentando imaginar essa cena, meus irmãos. E aí em seguida, o texto nos diz que depois dessa palavra de ordem, então agora um arcanjo, veja, o texto vai dizer que um arcanjo, o que é um arcanjo, meus irmãos? Um arcanjo, ele é um anjo, mas ele é um anjo de posição superior, tá? Esse arque aí, esse prefixo, significa que ele é um anjo mais elevado, um anjo de maior autoridade. Seria aqui na nossa cabeça alguém tipo Miguel, por exemplo. Ele é um arcanjo, mas é também um porta-voz, e ele fará aqui um anúncio em alta voz, e depois do anúncio dele, então,
O texto nos diz que vai uma trombeta chamada trombeta de Deus ressoará para que todos a ouçam. Pensa nessa trombeta de Deus. Meus irmãos, pensa no volume dessa trombeta de Deus para todo mundo ouvir. Todo mundo. Mas todo mundo. Eu lembro lá, quando eu morava nos Estados Unidos, tinha a sirene do alerta de tornado, que dava na cidade e todo mundo ouvia. Mas era assim, não era só uma sirene, eram várias sirenes espalhadas pela cidade e todo mundo ouvia. Mas aqui é uma trombeta, de poder, de glória. E então, o texto nos diz, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus descerá dos céus em majestade e glória. E quando a gente fala aqui descer, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque quando a Bíblia fala céu, ela não está falando somente desse céu azul que a gente vê na nossa cabeça, ou esse céu nublado. Mas céu é a descrição desse ambiente invisível, desse espaço transcendental, do qual agora Cristo será revelado. Aquilo que era invisível se tornará visível. E nós o veremos com os nossos olhos. E então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A exibição da glória de Deus, os mortos ressuscitarão, e aí depois agora os mortos se juntam aos vivos, e depois os vivos serão arrebatados juntamente com eles. A palavra aqui é arrebatamento. Ixi! Arrebatamento, vai lá, pastor, é hoje que você explica esse negócio de arrebatamento. O que é arrebatamento, meus irmãos? Eu quero que os irmãos percebam uma coisa muito interessante. A doutrina do arrebatamento, que é tão prezada pelos dispensacionalistas, pelos nossos irmãos, por exemplo, eu não estou aqui denegrindo ninguém, tá, meus irmãos? Eu estou apenas reconhecendo as nossas diferentes posições escatológicas. Então, a Assembleia de Deus no Brasil e a Assembleia de Deus nos Estados Unidos tem sido uma denominação protestante evangélica que ao longo dos anos tem defendido uma posição escatológica chamada dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Não somente a Assembleia de Deus, mas é a posição da maioria dos irmãos pentecostais que nós temos. Dispensacionalismo. E qual é essa doutrina? De que haverá um arrebatamento secreto. De que a gente vai estar aqui todo mundo, vivendo a vida, certo? E aí o que vai acontecer? De repente, o povo some. Mas de acordo com essa doutrina, não vai sumir todo mundo de uma vez não, tá? Os mais crentes vão primeiro. E fica para trás quem? Quem está dando cabelo branco pro pastor. Crente carnal, miserável, que fica pulando micaricandanga, né? São aqueles que até estão na igreja, mas pense numa trabalheira miserável. São esses, são os crentes que assim estão precisando dar uma recalchutada, aprender direito, então vão ficar aí para sofrer com o anticristo. E aí vem o quê? 7 anos de interregno entre o primeiro arrebatamento e a vinda de Cristo. Nesses 7 anos você vai ter ali uma divisão, de acordo com a doutrina dispensacionalista, 3 anos e meio de paz, em que um grande governador mundial, um grande regente, provavelmente vindo ali do leste europeu, Romênia, por ali, e ele vai ser uma figura unificadora, um grande presidente. Ele vai fazer aquilo que a ONU nunca conseguiu fazer, de realmente juntar todas as nações em um estado de paz. E aí, de acordo com a visão deles, depois de 3 anos e meio, por alguns acontecimentos, ele realmente vai mostrar a sua verdadeira face. E aí, então, ele vai se mostrar como um profeta da besta, de fato, um representante de Satanás. E os crentes sofrerão, muitos vão ser convertidos nesse período pela dor, pela razão, não pelo espírito, por aí vai. Eu não vou entrar agora nessa doutrina, mas o que é interessante, meus irmãos, é que eles dizem que o arrebatamento acontece 7 anos antes da vinda de Cristo. Como justificar isso biblicamente? Porque o que eu estou lendo aqui, meus irmãos, é que Jesus volta e a gente é arrebatado. Não um arrebatamento secreto. Nada que assim, ele vai e fica só a roupa dele e outro não vai, nada disso. Mas um arrebatamento público com trombeta e para todo mundo ver. Em que essa igreja ressuscitada agora, todos sobem juntos e se encontram com Jesus nas alturas, entre as nuvens. Nossa, meus irmãos, que maravilhoso.
E o texto nos diz que quando esse encontro acontece, ninguém nunca mais vai poder desfazer esse encontro. Por quê? Porque agora eles estarão com o Senhor para sempre. Ah, meus irmãos, para sempre. Alguns ficam um pouco perplexos sobre o que significa esse texto de fato. De fato, há certos mistérios aqui, meus irmãos. Pastor, eles vão se encontrar e vai ficar todo mundo no ar para sempre parado? Vai todo mundo subir para o céu e ficar invisível de novo? Nem o primeiro, nem o segundo, meus irmãos. Porque quando a Bíblia descreve novos céus e nova terra, que são inaugurados com o retorno de Cristo, bem provavelmente o que vai acontecer, meus irmãos, é que nesse momento em que a igreja está se encontrando com o Senhor nas alturas, simultaneamente, o mundo como você conhece estará sendo transformado, mudado, repaginado. Aquilo que era impuro vai ser purificado, aquilo que estava torto vai ser consertado, e um estado muito melhor do que o Éden original será reconstruído. E bem provavelmente, meus irmãos, essa igreja que sobe para se encontrar com o Senhor enquanto tudo está sendo transformado lá embaixo, desce novamente com Ele para habitar por toda a eternidade nesse mundo novo. Eu estava estudando, meus irmãos, esse texto essa semana e pensando, rapaz, isso aqui é bom demais para ser verdade. E abrindo meu coração humano para vocês, é claro que é humano, mas é humano mesmo. Estava conversando com uma amiga hoje, que veio de carona conosco aqui para a igreja, uma irmã, e ela contando que ela já sonhou sobre o retorno de Jesus. Eu falei, eu também já sonhei sobre esse tipo de coisa. Eu não estou falando que é revelação em sonhos não, tá, meus irmãos? É aquela expectativa que nós temos desse dia, e claro, lá nos nossos sonhos, talvez até o meu influenciado muito pela literatura escatológica que eu lia quando era mais novo, mas a gente tem um pouco dessa expectativa. O sonho que eu tive, eu tinha mais ou menos 19 anos de idade, me abalou por completo, meus irmãos. Foi algo que enquanto eu sonhava, para mim parecia mais real do que a própria realidade.